Nesta demonstração, vamos dividir o segmento AB em partes proporcionais a medidas pré-determinadas. Aqui neste caso, eu tenho pequenos segmentos denominados com a representação de suas medidas pelas letras A, B e C. Vamos dividir AB em partes proporcionais a B e C, respectivamente. Sendo assim, no primeiro passo, vamos traçar a reta auxiliar para o transporte daquelas medidas. Essa reta auxiliar tem um ângulo em relação ao segmento AB de aproximadamente 45 graus e o seu prolongamento não tem medida específica, desde que sua extensão sirva para caber todas as medidas proporcionais a serem transportadas. Fazendo uso do compasso, transportaremos as medidas uma a uma. Temos assim a medida A, B e C transportadas. Vamos ligar a última extremidade do transporte das medidas, o último ponto definido, à extremidade do segmento AB. Ao definirmos a última reta, o último segmento de reta, vamos agora transportá-lo ao longo da reta auxiliar, a fim de fazer os nossos fracionamentos ao longo da reta principal. Teremos o primeiro esquadro exatamente alinhado com a reta a ser transportada e o segundo esquadro, o que é seguro aqui pela minha mão esquerda, fixo e assim servindo como um trilho. Transportamos a reta e dividimos o segmento principal em três partes exatamente proporcionais às medidas A, B e C. Se fôssemos nomear cada um dos segmentos definidos sobre o segmento AB por x, y e z, teríamos uma relação de razão e proporção estabelecida entre os segmentos, que são subdivisões do segmento principal AB, diretamente proporcionais às medidas definidas A, B e C. Sendo assim, formalizando algebricamente, teríamos x está para A, assim como y está para B, e por fim, z está para C. Temos inclusive que salientar x mais y mais z é igual à medida do segmento AB. Aqui eu tenho formalizado um sistema de equações. A primeira equação estabelecida a partir da relação de razão e proporção entre os segmentos do segmento principal e os segmentos da reta auxiliar. Numa relação de razão e proporção que me remete a um tema específico da matemática, que é o Teorema de Tales. Dividimos o segmento AB em três outros pequenos segmentos chamados x, y e z. A divisão se deu pela definição de um feixe de paralelas. Esse feixe de paralelas foi definido cortando o segmento AB
a partir dos segmentos transportados para a reta auxiliar. Sendo assim, temos retas passando aqui paralelas. Podemos exatamente entender dessa forma. Retas paralelas, definindo um feixe. Esse feixe, podemos também subentender, está sendo cortado por duas retas transversais. Retas estas que passam pelo segmento AB e esta outra reta que passa pela semirreta auxiliar que havíamos definido de início. Sendo assim, nestas condições, e nomeando as retas como R, S e T, eu tenho que, partindo-se do princípio de que R, S e T são paralelas entre si, os segmentos x, y, z estão numa relação de razão e proporção diretamente proporcionais aos segmentos A, B e C. Sendo assim, na condição de R e ST serem paralelas entre si, eu tenho que x estará para A, y estará para B, assim como z estará para C.